Tudo que você vê, sente, toca, pensa que entende é feito de átomos. Mas o que é um átomo? E como nós sabemos disso? Essa pergunta nos leva a uma das maiores aventuras intelectuais da história humana. Você já parou para pensar que tudo que chamamos de matéria na verdade é um espaço vazio? E o que sentimos como toque é apenas a repulsão entre as partículas subatômicas do seu corpo? Essa jornada que vamos fazer nesse vídeo vai nos levar desde a intuição dos antigos gregos até a mecânica quântica, das experiências brilhantes que revelaram o invisível até as ideias que colocaram em xeque a nossa noção de realidade. Hoje você vai entender o que é um átomo e por que isso muda absolutamente tudo. No século V, Leucipo e Demócrito já especulavam que a matéria não podia ser dividida infinitamente. Chegaríamos, segundo eles, a partículas indivisíveis, os átomos. Mas sem métodos experimentais, essa ideia filosófica perdeu espaço para as concepções aristotélicas dos 4 elementos. Somente no início do século XIX que John Dalton, com base em observações químicas, como as proporções fixas das reações, acabou por reviver o conceito de átomo. O seu modelo era simples, átomos como esferas sólidas e indivisíveis. Mas isso tudo mudou em 1897, quando Thomson conduziu experimentos com tubos de raios catódicos. Nesses experimentos ele descobriu o elétron, uma partícula subatômica com carga negativa. Com isso a invisibilidade caiu por terra, e Thomson propôs o modelo de pudim de passas, assim chamado, uma massa com carga positiva com elétrons negativos incrustados. Foi pouco tempo depois que Rutherford realizou o experimento da lâmina de ouro. Nesse experimento ele bombardeou uma folha finíssima de ouro com partículas alfa e percebeu que algumas delas acabavam por se desviar no caminho. Isso só seria possível se na folha de ouro existisse uma região densa e com carga igual à das partículas alfas, ou seja, positiva. Nesse caso, o núcleo. E assim surgiu o modelo de Rutherford, também conhecido como modelo planetário do átomo. Mas nisso havia um problema com esse modelo. Segundo o eletromagnetismo clássico, os elétrons acabariam perdendo energia e colapsando no núcleo. A solução para esse problema veio em 1913, com o Niels Bohr. Inspirado pelos espectros de emissão dos átomos, ele propôs que os elétrons só conseguissem ocupar órbitas específicas, e que eles só poderiam mudar de órbitas emitindo ou absorvendo energia de forma discreta. Com isso estava lançada a base da física quântica, e também resolvido o problema de por que os elétrons não colapsam no núcleo do átomo. Mais tarde, Schrödinger abandonou o conceito das órbitas e introduziu o conceito de orbitais, regiões de probabilidade. Com isso, o elétron deixou de ser uma partícula somente e se tornou uma onda de probabilidade, uma distribuição. Heisenberg, com o seu princípio da incerteza, consolidou essa quebra com o determinismo físico. Não podemos conhecer posição e a velocidade de uma partícula subatômica ao mesmo tempo e com precisão. Esses modelos não surgiram apenas de ideias, mas foram resultado de observações e vários experimentos que foram feitos. Cada pequeno avanço nessas pesquisas foi embasado com muitos dados, testes, desvios mínimos, faíscas em placas e pontos de luz em telas. E com isso, a ciência do invisível foi sendo revelada devido às pequenas sombras que ela deixava. A luz sempre foi considerada como uma onda. Fenômenos como a difração e a interferência provam isso. Mas no início do século X, Max Planck propôs algo radical. A energia não é contínua, ela é quantizada. A energia é liberada em pequenos pacotes, chamados quanta. Com isso, Einstein foi além. Para explicar o efeito fotoelétrico no qual alguns metais liberam elétrons quando iluminados por luzes de frequência suficiente, ele propôs que a luz era composta por partículas, os fótons. E com isso veio a prova de que a luz também era de fato uma partícula. E essa foi a primeira grande rachadura de fato na física clássica. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Louis de Broglie sugeriu que, se a luz tradicionalmente entendida como onda se comportava também como partícula, então talvez partículas como o elétron também tivessem comportamento ondulatório. E bem, isso acabou por ser confirmado posteriormente. O experimento de dupla fenda realizado com elétrons provou que, mesmo eles sendo liberados um a um, ainda era possível observar efeitos de interferência ao atravessar duas aberturas, como se cada elétron acabasse interferindo consigo mesmo, ou melhor, como se ele acabasse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas quando colocamos um detector para saber por qual fenda o elétron passa, essa interferência acaba desaparecendo. A simples observação altera o comportamento do elétron, e isso talvez nos force a abandonar a ideia de que a realidade é objetiva e independente da consciência. Mas bem, o princípio da incerteza não é uma limitação técnica, mas sim estrutural. O mundo quântico não é feito de certezas, mas sim de probabilidades, chances. E então Erwin Schrödinger propôs a sua famosa equação, interpretando o elétron como uma função de onda. Ele não se encontra em somente um ponto, ele é uma onda de
possibilidades que colapsa quando é observado. E é essa função de onda que descreve o orbital, a região do espaço onde encontrar um elétron é a maior. Não estamos mais falando de trajetórias, como é com os planetas, mas sim de possibilidade de existência. E esse paradigma desafia a nossa concepção do ser. Um elétron, enquanto não observado, não tem posição. E se a realidade é construída a partir da observação, o que mais, na vida cotidiana, também só passa a existir quando é observado. Mas bem, o átomo existe graças a 4 grandes forças da natureza. Cada uma delas age em uma escala diferente e com uma função específica, mas juntas são elas que sustentam a estrutura de tudo. A força eletromagnética atua entre partículas que estão eletricamente carregadas. É ela que mantém os elétrons presos ao núcleo, mesmo o núcleo sendo positivo e os elétrons negativos. A atração elétrica entre cargas opostas define a estrutura eletrônica do átomo. É ela também que atua entre os próprios átomos, permitindo ligações químicas. Tudo que é sólido ou tudo que tem forma deve isso à força eletromagnética. A força nuclear forte, por outro lado, é o cimento do núcleo. Praticamente inacreditável é o fato de que o núcleo em si contém prótons que possuem carga positiva e naturalmente acabariam se repelindo. Mas eles não se separam porque a força nuclear forte os mantém unidos. Ela atua entre os quarks, as partículas que compõem os prótons e nêutrons, através da troca de gluons. Ela é a força mais intensa que existe na natureza, porém com um alcance curtíssimo, limitado a somente o interior do núcleo atômico. Enquanto isso, a força nuclear fraca é a menos intuitiva, mas igualmente fundamental. Ela permite que partículas mudem de identidade. Por exemplo, um nêutron pode se transformar em um próton, liberando um elétron e um neutrino. Processo esse conhecido como decaimento beta. É essa força que viabiliza as reações nucleares no interior das estrelas, permitindo que o hidrogênio se funda em elementos mais pesados, liberando luz e calor. E por fim, das 4 forças da natureza vem a gravidade, a força mais fraca delas. E mesmo assim, ela é a única força que atua sobre toda a matéria e também sobre toda a energia e sempre de forma atrativa. Quando analisamos a escala atômica, ela é desprezível, mas quando estamos no conjunto de incontáveis átomos, ela que curva o espaço, forma planetas, atrai galáxias e molda todo o nosso universo. Essas forças não são apenas uma descrição teórica ou conceitual, são quantificadas por equações precisas, testadas experimentalmente. Equações essas e experimentos que são testados até hoje diversas vezes e podem ser replicados muitas vezes em qualquer lugar ou laboratório que você for. Sem o conjunto dessas 4 forças, o átomo seria instável e provavelmente o universo todo seria um completo caos. Mas bem, por fim, o que é um átomo? Um núcleo 1000 vezes menor do que o próprio átomo, cercado por uma nuvem onde há apenas a chance de haver algo. Ele não é feito de matéria sólida, mas de campos, forças e probabilidade. E bem, você é feito de trilhões deles. Cada célula, cada pensamento, cada batida do seu coração são coisas que são regidas por interações entre átomos. E ainda assim, nenhum elétron do seu corpo é exclusivo seu. Todos são idênticos e intercambiáveis eternos. O que faz você ser você é então o arranjo, a ordem momentânea em meio ao caos estatístico do universo. A física atômica nos revela o invisível, nos mostra que a solidez do mundo é ilusória e que tudo o que chamamos de real é na verdade vazio, e que mesmo assim é esse vazio que sustenta tudo. A ciência não é apenas um acúmulo de dados, mas sim uma filosofia, um modo de olhar para o mundo. E bem, ao olhar para os átomos não enxergamos somente o universo, mas também a nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo devido a um comentário que recebemos aqui em um dos nossos shorts. E eu agradeço pela pergunta, espero que eu possa ter respondido ela aqui com esse vídeo. E eu espero que vocês que estão me assistindo continuem assistindo os vídeos. Mandem curiosidades nos comentários, que eu vou ficar sempre muito feliz de poder trazer um vídeo respondendo elas para vocês e ainda colocando algumas reflexões em cima do assunto. Eu agradeço pela sua audiência e te espero no próximo vídeo. Um beijo.